A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Estamos trabalhando a revista dos adolescentes, que traz como tema a família cristã. E hoje nós estaremos falando sobre os papéis, sobre as obrigações que nós temos em família. Sabemos que viver em família, viver em sociedade, exige de nós obrigações, cada um cumprindo o seu papel. Isso acontece desde a criação, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou em cada um, Deus passou para cada um a responsabilidade e as obrigações que cada um teria diante da família. E logo após vieram os filhos, dando uma sequência também, cada um tendo a sua obrigação, cada um cumprindo o seu papel. E nessa lição nós temos como objetivo, primeiro, informar que temos obrigações em família. Este é o foco. Mostrar que cada um de nós temos as nossas obrigações, temos que cumprir o nosso papel dentro da família. Segundo ponto, explicar que a obediência é um estilo de vida. É muito mais do que obrigação, mas um estilo de vida, a obediência. Nós vemos que desde a primeira lição dessa revista, a questão do respeito, da obediência, vem se repetindo em todas as lições. E é importante que você, professor, frise bem essa questão da obediência, porque é algo fundamental para a vida dos nossos adolescentes, para que possa haver uma boa convivência, é fundamental. Então, nós vamos bater nessa tecla mais uma vez, a questão da obediência. E ensinar que temos obrigações espirituais na família. É que nós devemos ampliar a nossa visão, porque às vezes pensamos que a nossa obrigação é simplesmente uma obrigação material, uma obrigação no dia a dia, dos afazeres do dia a dia. Mas a nossa obrigação, nós vamos ver que além dessa obrigação do dia a dia, obrigações rotineiras, nós temos também uma obrigação espiritual dentro da família. Então vamos iniciar aqui a leitura que diz assim: quando começamos a pensar em obrigação, vem aquele pensamento, que coisa mais chata. E isso não só os adolescentes, até os adultos pensam dessa maneira. Realmente, quando se fala em obrigação, vem aquele peso, vem o sentimento de uma coisa chata. Mas nós vamos trabalhando no decorrer dessa lição e percebendo que o negócio não é tão ruim assim, porque é necessário cada um cumprir o seu papel, cada um cumprir com a sua obrigação dentro da família, para que a família possa ir bem. E é interessante quando falamos aqui na questão da obrigação, quando falamos em direitos, quando falamos em deveres, porque eu estava analisando aqui, ó, filhos, direitos e deveres. Nós vemos que ninguém briga a favor dos seus deveres. Não, eu tenho um dever, eu vou brigar por ele. É interessante isso, né? Comente com seu aluno se ele já brigou alguma vez pelos seus deveres. Agora pergunte quantas vezes ele já brigou pelos seus direitos. Não, isso é direito meu. Eu tenho direito a isso. Então é muito comum brigar por direitos, brigar sempre por direitos. E aqui eu estava analisando o que significa essa palavra direito. E pesquisando, significa o seguinte: dirigir, ordenar, endireitar e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos em direito, nós falamos numa ordem, algo que veio para organizar. Imagine uma família onde não se existe uma organização, onde não se existe o respeito, onde não se existe uma ordem, onde não se existe uma organização. Você já viu alguma família assim? Leve seu aluno a refletir como que seria uma família sem organização. Imagine um trânsito, nós já comentamos em outras lições, um trânsito onde não se existe regras, onde não se existe limites, onde não se existem ordens e onde não se existe direitos e deveres. Direitos e deveres. Então os direitos, eles vêm o seguinte: para dirigir, para ordenar, para endireitar, quer dizer, para corrigir. É para isso que existe o direito. Aqui vem uma dica legal aqui que o escritor da revista traz para que você, professor, pegue uma folha de papel, entregue para o seu aluno e peça para que ele escreva tudo aquilo que ele acha que ele tem direito. E deixe que ele comente o porquê que ele tem direito a todas essas coisas. E depois você continua mostrando para ele que realmente
nós temos direitos, temos a criança, o adolescente, até nós vemos por lei, o escritor ele leva que por lei, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz muitos direitos que a criança e que o adolescente tem. Ele tem direito à escola, ele tem direito à educação, ele tem direito à alimentação, ele tem direito a ser cuidado, ele tem direito a muitas coisas. Realmente ele tem, e esse direito é por lei. Isso é importante até você mostrar para ele que ele tem muito direito. E entre os direitos, uma coisa que eu acho fantástica e que eu comento muito ali com os adolescentes no Conselho Tutelar é o seguinte, é que estudar não é uma obrigação, é um direito, é um privilégio, é uma oportunidade. E muitas das vezes, na maioria das vezes, os adolescentes veem o estudar como uma obrigação, como algo ruim. O que precisa se mostrar para eles quando se fala em direito, especialmente na questão do direito de estudar, mostre para eles que é um direito que eles têm e que eles devem aproveitar bem. É uma oportunidade de estar estudando. Então aproveite essa oportunidade, já que estamos falando em direito, e leve seu aluno a refletir sobre o direito à educação e que ele possa aproveitar esse direito à educação. Mas aqui continuamos dizendo o seguinte, eu me lembro de uma música chata que fez algum sucesso entre algumas pessoas que dizia o seguinte, cada um no seu quadrado. E é interessante porque quando falamos nessa questão da liberdade, cada um no seu espaço, nós falamos também em responsabilidade. E o adolescente ele quer ter direito, ele quer ter essa liberdade, esse direito, ele quer ter o seu quadrado ali para ele, porém, a revista continua dizendo o seguinte, mas será que como filhos, apenas temos direitos? Aí nesse ponto você leva eles a refletirem o outro lado da moeda. É importante ter, leve a moeda e mostre para eles que a moeda ela tem dois lados. Ela tem um lado, ela tem a cara e tem a coroa. Então, assim como nós temos direitos, nós temos também deveres. E aqui a revista continua dizendo, certamente não. E há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família. Nós vamos ver que é na família que nós aprendemos a dar os primeiros passos, literalmente, caminhando e também os nossos primeiros passos na questão de cumprir direitos e deveres. Eu já falei em várias lições e continuo dizendo aqui, uma criança que não tem limite, uma criança que cresce sem saber quais são os seus deveres, lá na frente ele não vai respeitar o professor, ele não vai respeitar ninguém. Por quê? Porque ele não consegue analisar os seus deveres, ele simplesmente sabe cobrar direitos, mas não sabe cumprir deveres. É muito comum pessoas assim. A gente entra na rede social e vê muito disso. Pessoas que estão sempre ali cumprindo. Não, porque eu tenho esse direito, nós temos esse direito, temos. Aí quando você vai analisar, o camarada não cumpre os seus deveres como cidadão. Isso é por quê? Porque desde pequeno ele aprendeu isso. Aprendeu a cobrar direitos, mas não aprendeu a cumprir deveres. Então leve o seu aluno a observar esse outro lado da moeda, que é um lado muito importante. Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, a lista de deveres é bem pequena, mas não é por isso menos importante. O nosso dever como filhos é de sempre obedecermos aos nossos pais. Como já vimos, a obediência demonstra amor e submissão, e devemos isso aos nossos pais. Então mostre para eles que se for na ponta da caneta, o adolescente, a criança, ele tem muito mais direito do que deveres. Quando nós vamos ler em Efésios capítulo 6, nós vemos ali muito interessante, que ali nós temos o apóstolo Paulo orientando os filhos a obedecerem os pais, e nós vemos também os pais também sendo orientados a cuidar dos filhos. Então o pai ele tem uma grande responsabilidade sobre o filho, mas é importante que o filho ele reconheça os seus deveres também para com seus pais. E o principal dever do filho é obedecer aos pais. Esse é o principal dever, obedecer aos pais. E é interessante que a gente vem sendo repetitivo. Em todas as nossas lições, os irmãos percebam que vem sendo falado sobre isso. Mas amanhã, como eu já disse hoje aqui, martele bastante
na mente do seu aluno a necessidade de respeitar os seus deveres diante dos seus pais. E a partir do momento que esse aluno ele aprende a respeitar os seus deveres diante do seu pai, ele vai aprender também a respeitar os seus deveres diante da escola, porque o que temos, amados, de adolescentes que não respeitam os seus deveres diante da escola, e não são só adolescentes não crentes, são adolescentes, a gente recebe direto adolescentes, filhos de pessoas evangélicas, e que frequentam a escola dominical. Na sua sala, quem sabe, tem um adolescente que não respeita os seus deveres como aluno. Então, leve ele a pensar os seus deveres como filho, os seus deveres como aluno, os seus deveres como um cidadão, porque ele já é um cidadão. Embora seja um adolescente, ele é um cidadão e ele deve respeitar os seus deveres onde quer que ele for. Então, ele tem que aprender a cobrar os direitos, mas tem também que aprender a cumprir os seus deveres. E esse é o ponto fundamental desta lição. Obediência, um estilo de vida. Esse ponto aqui também é importante. Quantas vezes você já se queixou por se ver obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Isso é muito comum. Eu estava me lembrando aqui quando eu era criança. Era muito difícil quando a minha mãe mandava fazer alguma coisa, e eu me lembro do Chaves, quando ele sai batendo o pé. E não foram poucas as vezes que eu saí daquela forma. A mãe mandava, saía batendo o pé, mas ia, cumpria e tal, porque não é fácil. Não adianta você chegar no seu aluno e falar, não, obedecer os pais é a coisa mais fácil. Você cumprir os seus deveres diante dos seus pais é a coisa mais fácil, mais simples. Não, não é. É difícil, é chato, porém é necessário. Então, quer dizer, a obediência, ela deve ser um estilo de vida. E aqui é importante que a revista ela desce mostrando, quando fala em estilo de vida, fala o seguinte, por quê? Porque o adolescente, como eu já falei agora há pouco, ele tem que aprender a respeitar os seus deveres na família, por quê? Porque depois ele vai para a escola e tem que aprender a respeitar. Depois ele vai ter um trabalho, ele vai ter que respeitar o seu chefe. E quando ele aprender a respeitar o seu chefe, ele tem que respeitar, não é simplesmente para não perder o serviço. Tem que ser um estilo, ele tem que aprender a respeitar por amor, por carinho, com prazer. Ele tem que aprender isso, ele tem como que eu diria, ele tem que ir praticando isso, para que ele seja um adulto que respeite, não simplesmente, que cumpra seus deveres, não simplesmente por obrigação, mas que ele tenha prazer em cumprir os seus deveres, em qualquer lugar, porque depois ele vai ter um casamento, e no seu casamento ele tem deveres. E quantos filhos, quantas pessoas que casam e não aprenderam durante a sua vida, a sua infância, sua adolescência e juventude, a cumprir deveres. Aí se torna aquele marido que não cumpre os seus deveres, se torna aquela esposa que não cumpre os seus deveres. Então é fundamental, nessa idade, aprender a cumprir com seus deveres. Então leve seus alunos a pensar nisso, porque futuramente eles vão se desenvolver, eles vão ter outras situações que eles vão ter que cumprir os seus deveres. Então, eles devem aprender desde agora a cumprir os seus deveres. E aqui o escritor ele mostra um ponto também muito importante, que a obediência ela não deve ser apenas quando nós estamos sendo vistos, mas ela deve acontecer em todo momento. Os nossos deveres, porque é muito interessante, né? Peça para ele o seguinte, se você chegar no sinal, o sinal estiver fechado, e você olhar para um lado, para o outro, não tem ninguém, não tem nenhum carro, você vai passar? Não, você deve esperar o sinal abrir. E assim é em qualquer ocasião. Não é só porque você está sendo visto, não é só porque você está sendo filmado que você vai cumprir os seus deveres. Você tem que cumprir os seus deveres independente de qualquer coisa. Porque existe aquele funcionário que se o seu chefe ou o patrão está do lado, ele cumpre o seu dever. Se o chefe ou o patrão está do lado, ele não se preocupa em cumprir o seu dever. Isso é antiético. E como cristão, nós devemos aprender a cumprir o dever. Se o pai está vendo ou se não está vendo, se o patrão está vendo ou não está vendo, onde quer que nós estejamos, se nós temos um dever a cumprir, vamos cumprir com o nosso dever. O papel da família. Antes de voltar aos céus, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que é o de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o Evangelho. Então nós vemos que Jesus, antes de subir, ele recomendou à igreja
que pregasse o evangelho. E esse papel de pregar o evangelho, ele é dado à igreja, e nós como família na igreja e como famílias que participamos da igreja, nós temos também essa obrigação de pregar o evangelho. Então, é fantástico, essa semana eu estava analisando, quando lá no início Deus fala para o homem que eles deviam frutificar e encher a terra, esse frutificar fala de ter mais filhos, fala da procriação e encher a terra. No entanto, nós podemos ampliar essa visão e olhar o seguinte: a família também devia dar fruto, e bons frutos na questão de comportamento, e encher a terra de coisas boas. Porque uma família que respeita, uma família que anuncia o evangelho, uma família que vive o evangelho, uma família que cumpre com seus deveres, que aprende a cumprir com seus deveres, vai ser uma família que ela vai transmitir, vai frutificar coisas boas, vai ser um farol que vai iluminar os demais. Então isso é muito importante. O papel da família é um papel de evangelizar, e o adolescente, como participante dessa família, ele tem uma função importante de evangelizar também. Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. É isso que a revista fala, e isso é uma realidade. E aqui termina esse tópico na página 64 dizendo o seguinte: assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família possui obrigações também para com o mundo. Então percebam que é uma sequência. Você tem a obrigação com a família, a sua família, inclusive você, tem a participação com o mundo, tem uma obrigação, um compromisso de evangelizar o mundo. Então, nessa lição, professor, leve o seu adolescente a ter essa visão da obrigação que ele tem para com a sua família e a obrigação que a família tem para com o mundo, de evangelizar. Então, nós vemos, como nós dissemos lá no começo, esse dever que nós temos, ele é muito mais do que um dever material, é um dever espiritual, é uma guerra, é uma batalha constante, onde nós devemos estar sempre buscando a graça de Deus, a direção de Deus para cumprir o nosso papel, para cumprir o nosso dever como cristão. E a conclusão diz o seguinte: viver em família não é uma tarefa fácil. Nós já aprendemos em outras lições e vai ser repetitivo também. Não é uma tarefa fácil viver em uma família, viver em família, viver em sociedade. Lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola. Então esse ponto aqui também é fundamental, reforçar para o seu aluno que a família foi dada para ele para ser a primeira escola, como nós dissemos, onde aprende os primeiros passos, onde aprende a caminhar, a falar, a compreender e a olhar o mundo. Então é interessante que eu ouvi uma frase certa vez que diz que o filho, ele olha o mundo com o olhar dos pais, quer dizer, então os primeiros olhares que a criança tem do mundo é o olhar do pai. Com o tempo é que vai se ampliando isso. Mas a família é fundamental por causa disso. E depois termina o seguinte: sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo. Então nós vemos que quando nós damos lugar ao Espírito Santo e quando nós conseguimos compreender o nosso dever, nós vamos, o plano de Deus ele vai se cumprir primeiramente dentro da nossa casa, ele vai se cumprir particularmente em nossa vida e também vai se cumprir no mundo. Então aqui nós vemos a importância da família, a importância de cada adolescente para o mundo. Pergunte para o adolescente se ele acha que o mundo está bem. E a partir da resposta dele você mostra o seguinte, que nós podemos fazer a diferença neste mundo, a partir do momento que nós cumprimos o nosso papel. Querido professor, muito obrigado por estar aqui juntamente conosco, aqui, dividindo este momento. Que Deus abençoe a sua aula. Fiquem todos com Deus e até mais.